E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem e hoje eu lhes trago uma partida clássica. Essa daqui todo enxadrista precisa estudar, que é uma partida que foi jogada entre Capablanca e Frank Marshall em 1918, que contém o primeiro ataque Marshall da história. A questão é que o Frank Marshall preparou esse ataque justamente para jogar contra o Capablanca durante anos. E esses anos de preparação resultaram em 18 lances de ataque incessantes na abertura, que o Capablanca enfrentou corajosamente apenas com talento, só encontrando os lances no tabuleiro. Enquanto o Marshall estudou isso durante anos, o Capablanca viu pela primeira vez jogando contra o Marshall e encontrou todas as defesas corretas. Então essa é uma partida de altíssimo nível, muito interessante. Vamos lá. Nós temos E4, E5, cavalo em F3 ameaçando o peão de E, cavalo em C6 defendendo e bispo em B5 a Ruy Lopes. O jogador de preta joga peão em A6, questionando o bispo do jogador de brancas, e o Capablanca volta o bispo para a casa de A4. A questão é, tomar o cavalo não resulta no ganho de material, né? Se você toma o cavalo, vai ter a captura aqui em E5, né? E dama em D4 recupera o material. Isso daqui é importante porque enquanto o peão de E estiver mais ou menos solto, bispo toma cavalo não vai ser uma ameaça de verdade. Agora, no momento que o peão for defendido, o bispo toma cavalo se torna daí uma ameaça real de ganho material por parte do jogador de brancas, tá? Preta joga um cavalo em F6, pressionando o peão de E4, e o mesmo é verdade, as brancas não precisam defender o peão, porque tá bambo o peão de E5. Então brancas apenas fazem o roque. Se pretas quiserem tomar em E4 podem, mas é muito fácil de brancas recuperarem o material ou jogando torre em E1 ou jogando peão em D4. Por consequência, o jogador de pretas joga bispo em E7, apenas desenvolvendo, e as brancas jogam torre na casa de E1. Para você que não está familiarizado com a Ruy Lopes ou com a teoria, é por isso que o jogador de preta só se preocupa com a defesa do peão de E agora. Nesse instante, com o peão de E totalmente seguro por parte das brancas, tem uma ameaça legítima de tomar o cavalo e tomar o peão de E. Por consequência, pretas têm que reagir ou com D6 ou com B5. O roque, por exemplo, perde um peão. Então, B5 por parte do Marshall, o timing do lance é sempre o mesmo, né? Sempre quando as brancas de fato ameaçam ganhar o peão, e vem bispo em B3. Agora, o roque por parte das pretas e peão na casa de C3 por parte das brancas, preparando para colocar um peão no centro com D4. E aqui a gente chega no ponto crítico da partida, no ponto onde a gente tem a novidade teórica, porque até esse momento, como se jogava Ruy Lopes? O pessoal jogava aqui, peão na casa de D6, né, apoiando o centro, tem uma ideia de desenvolver o bispo para G4, que é um pouco incômodo, então H3, né, o jogador de pretas pode jogar cavalo em A5, tentando pegar o par de bispos, bispo em C2, peão em C5, e tem 600 mil lances de teoria, né, essa linha aqui vai para teoria até o lance 25 para mais, tá? Só que o Marshall pensava que nessa posição talvez seja interessante, ao invés de eu jogar D6, eu tentar romper o centro do tabuleiro de maneira imediata. E se ao invés do D6 eu jogar o lance D5 direto, sacrificando um peão no centro para poder ativar o meu par de bispos, já que o jogador de brancas não desenvolveu quase nada. Já que as brancas estão aqui com o seu desenvolvimento todo passivo, o Marshall joga peão na casa de D5. E esse daqui é o ataque Marshall, que é jogado até hoje. É um ataque que o Marshall preparou tão bem, que ele estudou tão bem as linhas teóricas, ele estava tão correto na sua avaliação da posição, que é uma linha não somente jogável para o jogador de pretas, como hoje em dia é a linha principal, né? O mais jogado pelas pretas na Ruy Lopes é o ataque Marshall, de tão bem preparado que você ficou. E é um sacrifício de peão, mas é um sacrifício de peão que contém um ataque muito, muito, muito brutal por parte das pretas que vocês vão ver. Se o jogador de brancas aceitar o sacrifício, nem sempre ele precisa aceitar, ele vai tomar na casa de D5, vem cavalo por D5 e aqui, se você toma o peão de E, você será vítima do ataque Marshall ou você terá que defender como José Raul Capablanca. Cavalo toma E5, cavalo toma e torre em E5. Então, qual é a ideia desse sacrifício de peão por parte do jogador de pretas? A ideia geral é que nessa posição, bispo em D6, não nesse instante, né, depois da defesa do cavalo, tirar o cavalo daqui, por exemplo, C6, o lance bispo em D6 virá com o tempo na torre e tem muita facilidade para o jogador de pretas envolver as peças no ataque. Olha só, dama em H4 vem ameaçando o mate, se você jogar G3 para defender, a dama já infiltra, o bispo já tá vindo para a casa de G4, e de maneira geral, se você não conhecer a teoria disso aqui muito bem, você vai ser completamente massacrado. E tem mais de 25 lances de teoria nessa linha. Então, assim, se prepara
se você quiser jogar contra isso sendo o jogador de brancas. O Marshall escolhe, ao invés do C6, que é o lance jogado hoje em dia, o lance cavalo em F6, que também é muito interessante, com a ideia de trazer o cavalo para a casa de G4. Capablanca, sabendo muito bem que bispo em D6 virá com o tempo na torre, joga a torre em E1, vai ter que tirar a torre dali de uma maneira ou de outra, então ele só inverte a ordem dos lances e vem bispo na casa de D6, certo? Pressionando levemente a casa de H2. E nessa posição, né, o Capablanca provavelmente calculou que se ele jogar o lance peão na casa de H3, não vai ter um ataque tão brutal por parte do jogador de pretas, porque ele precisa tirar o cavalo daqui para poder trazer a dama, para poder gerar problemas, e as brancas vão desenvolver calmamente e vão ganhar com tranquilidade porque tem um peão a mais. Só que aqui o Marshall começa a trazer pedrada atrás de pedrada e você vai contando quantas peças ele sacrifica, porque aqui o Marshall joga cavalo em G4, sacrificando a primeira peça para o seu ataque. Então, primeira peça já foi sacrificada, cavalo em G4, um lance de preparação que o Marshall jogou instantaneamente. Vamos pensar, por que o cavalo foi sacrificado? O que acontece se eu tomar? Se peão toma cavalo, pode abandonar, porque dama em H4 vem, e dama em H2, seguido por dama em H1. Aqui o seu rei vai caminhar para o centro, vai levar tudo quanto é tipo de cheque, e a posição é abandonável. Se G3, bispo toma G3 e você já perdeu, peão toma, dama toma, né? E basicamente aqui é um abraço, né? Posição indefensável por parte do jogador de brancas. Então, não pode tomar o cavalo. Primeiro sacrifício de peça, recusado. Dama em F3. O Capablanca traz uma peça para jogo, né? Ameaçando ganhar uma torre. E a gente tem o segundo sacrifício de peça por parte do Marshall. Dama em H4. Sacrificou o cavalo? Segue sacrificando o cavalo, é claro, mas agora sacrifica a torre também. Não bastava sacrificar o cavalo, o Marshall sacrifica a torre. Mais um lance jogado instantâneo, trazendo a dama para o ataque, ameaçando a casa de F2. Você ainda não pode tomar o cavalo por conta da infiltração em H2. Você não pode tomar a torre por conta do ataque em F2. Se tomar, a torre vai levar mate. Dama toma F2, dama toma torre, checkmate, perdeu o jogo. Então, o que o Capablanca joga? Ele joga peão na casa de D4, ocupando o centro do tabuleiro, mas é mais para poder desenvolver. Com o peão em D2, não tem cavalo D2, não tem o bispo saindo, né? Então, D4 é uma tentativa desesperada de envolver as peças na ala da dama na defesa. E esse bispo aqui não tá ajudando em nada. E agora, pela terceira vez, o Marshall sacrifica uma peça. Cavalo toma F2. Jogado instantaneamente, porque aqui, até aqui, é tudo preparação. Né? Capablanca tá encontrando os melhores lances, o Marshall estava contando com isso e se preparando para os melhores lances. E nós temos o terceiro sacrifício seguido. O que acontece se você toma o cavalo? Se você tomar o cavalo, a ideia é o bispo em G3, espetando dama e torre. O que acontece? Nessa posição, o bispo em G3 não pode ser jogado de maneira direta. Por que não pode ser jogado? Engraçado, tem uma partida de mestre aqui na base de dados que ele foi jogado. Bispo em G3 não pode ser jogado de maneira imediata por conta de um sacrifício muito bonito. Brancas aqui tem checkmate em 2 lances, será que você vê? Eu espero que você consiga ver aqui, brancas tem mate em 2, viu? Dama por F7, tem que tomar, e torre em 8, checkmate. Então o que você precisa jogar? Você precisa jogar bispo em H2, sacrificando o bispo, né, para poder distrair da defesa da dama. E se o rei pisa na coluna F, certo? Para poder, enfim, segurar a dama, agora bispo em G3, e não tem mais aquele recurso, né? Se dama toma F7, torre toma com cheque, o cheque é muito importante, e você perdeu o jogo, porque não vai ter torre em 8 checkmate, não dá para jogar se você tiver em cheque. Então, a ideia geral é, se você tomar o cavalo, vai vir essa pedrada de bispo em H2. Então, Capablanca joga torre em E2, ameaçando tomar de torre, que é melhor, porque não vai ter ideia de bispo em G3. E aqui a gente estava o quê? No quarto sacrifício seguido de peça, pois que venha o quinto sacrifício de peça seguido por parte do Frank Marshall. Novamente um lance preparado, bispo em G4, sacrificando o bispo. Continua sacrificando o cavalo, né? Então, ó, tem um bispo pendurado, tem um cavalo pendurado aqui, você pode escolher qual que você quer tomar, mas, de maneira geral, é melhor você tomar o bispo. Qual que é a razão desse sacrifício? A razão do sacrifício de bispo é abrir a coluna H para o ataque da dama e do bispo aqui. Nesse caso, você não tem escolha, você tem que aceitar o sacrifício. Você não pode simplesmente tirar aqui e perder uma torre de graça. Então, peão toma bispo, lance forçado por parte do Capablanca e vem
bispo em H2 por parte do Marshall. Novamente um lance de preparação instantâneo, né? Você tem que jogar o único lance legal, rei na casa de F1, e o Marshall joga novamente, instantaneamente, um lance de preparação, bispo em G3. A ameaça sendo a infiltração, dama em H1, checkmate. E nessa posição, provavelmente o Marshall acreditava que ele estava ganho, né? Provavelmente a expectativa é que a única possibilidade de lance aqui para o jogador de brancas fosse algo como rei na casa de E1, algo do gênero, entrando no cheque descoberto para poder responder algo como dama na casa de H1 com um lance como rei na casa de D2. Só que isso daqui, né, provavelmente não é algo muito legal você entrar no cheque descoberto. Só que aqui, né, o Capablanca surpreende Frank Marshall e o Marshall sai de preparação. Porque o Capablanca encontra um recurso defensivo maravilhoso, maravilhoso, destruindo anos de trabalho. Ele joga torre toma cavalo. Na prática, sacrificando a qualidade. Com qual objetivo? Tentar aliviar um pouco o ataque. E esse é um lance muito difícil de jogar. Por quê? Você está aceitando que você vai ter que caminhar o rei para o centro do tabuleiro quando o dama em H1 vir, e você também está entregando a torre, né? A ideia é dama em H1 por parte do jogador de pretas, rei na casa de E2 e bispo toma torre. E nessa posição, se você tomar o bispo, a dama vai tomar o seu bispo, certo? Então você não pode, né, tomar o bispo aqui. Parece que você está perdendo porque uma torre vai vir com cheque, a dama infiltrou na primeira, você acabou de perder uma torre, então você está, na verdade, né, você entregou o material de volta, então parece que você tem só a parte ruim do ataque. Você teve que entregar o material de volta para sobreviver ao ataque, só que você tá com o rei no centro enquanto o jogador de pretas tá com o rei totalmente seguro. O que o gênio defensivo do Capablanca via na posição? Na verdade, o rei das brancas tá perfeitamente seguro. Parece que não tá, mas ele tá. Então, bispo em D2. Sai da ameaça da dama. Beleza? Bispo em H4 sai da ameaça do jogador de brancas. E dama em H3 tentando forçar troca de material. E aqui o Marshall vai partir para o ataque desse rei que está no centro. A questão é, não tem ataque. Torre, cheque. Rei D3. Dama, cheque. Rei C2. Como é que você chega? Como que você chega nesse rei? Essa é a pergunta, né? Essa é a pergunta que vale 1 milhão. O bispo está sendo atacado, então bispo em F2. Dama em F3 gerando uma cravada no bispo para tentar novamente no futuro forçar a troca. E dama em G1, sai da cravada e pressiona um pouco o peão de D, porque o Marshall vai tentar jogar C5 para expor o rei do Capablanca. Capablanca joga bispo na casa de D5, né, trazendo o bispo de B3 para uma casa mais ativa, mais centralizada, e C5, o Marshall tentando trocar peões aqui, acreditando que se trocar esses peões por esses, o Capablanca vai ficar com o rei exposto. O que ele não esperava é que o Capablanca tem 4 peões na ala da dama. O Marshall tem 3. O Capablanca mesmo vai começar a avançar esses peões para gerar um peão passado. Peão toma C5, bispo toma C5, e o Capablanca joga um lance impensável, que tipo assim, quase nenhum ser humano se sentiria confortável jogando esse lance. Mas o Capablanca tinha um entendimento tão perfeito do jogo de xadrez, que ele entendia que o lance B4 gera uma vantagem de longo prazo, porque se ele forçar trocas de peões aqui, o rei dele tá perfeitamente seguro por conta das peças menores que tem ao redor dele, mas também que ele vai gerar um peão passado. Ele tem 3, o adversário tem 2, vamos forçar troca de peão. Então, bispo em D6 por parte do Marshall, A4, tentando novamente forçar a troca de peão, que parece assim uma ideia completamente ridícula, mas o rei está seguro e um peão vai passar. O Marshall joga A5 para forçar trocas, acreditando que sua condição de vitória estava, né, em expor o rei. O Capablanca toma em B5, gerando para si um peão passado. Nós temos peão toma B4, e ao invés de capturar de volta, que levaria a esse cheque, torre em A6, ganhando um tempinho no bispo e preparando para avançar o peão para a casa de B6, defendido, né, pela torre para que a dama não possa tomar. Peão toma C3, cavalo toma C3 e o rei do Capablanca está coberto pelas próprias peças e, portanto, está seguro. Bispo em B4, querendo gerar pressão por aqui com ideia de torre C8. O Capablanca não está nem aí. B6. O Marshall toma o cavalo
Capablanca não pode, claro, tomar de dama, porque senão a cravada vence, ele toma de bispo mesmo. E a dama não tem, na verdade, nenhum cheque para dar, né? Tem a ideia, claro, de torre C8, alguma coisa do gênero, mas a torre não vai dar mate sozinha. E o peão tá indo, ó. O peão tá indo. H6, o Marshall joga para eliminar algumas ideias de checkmate do fundão. E7, gerando uma ameaça de jogar, tipo, torre em A8 e promover o peão. E nessa posição, o Frank Marshall comete a sua gafe final da partida. Ele joga um lance torre na casa de E3, que é um lance super natural, ataca a dama, defendido pela dama, né? Com a expectativa de gerar jogo de alguma maneira, quer chutar essa dama daqui, tava esperando algo como dama em F5, torre em E2, rei em G3, algo do gênero, que pelo menos dá pro jogador de pretas a possibilidade do sonho, né? Vai que as brancas erram, vai que brancas cometem alguma gafe, jogam, sei lá, dama em D1 querendo trocar damas, e aí depois torre toma C3 ganha, né? No entanto, nessa posição, é claro, Capablanca não jogou o jogo com 98% de precisão para errar. Quando ele tem checkmate forçado, as brancas estão completamente ganhas. Então, eu vou deixar você ter alguns segundos aí de reflexão para você tentar encontrar o lance vencedor, que na verdade é checkmate forçado, né? Que fez o Frank Marshall abandonar a partida. Enquanto você tem aí o seu tempo de reflexão, eu vou fazer um convite para você. Você está estudando uma partida que já tem mais de 100 anos. Você, com toda certeza, se está inscrito nesse canal, quer evoluir no xadrez. Então, tem uma oportunidade muito legal, falo assim do fundo do coração que é mesmo uma oportunidade, de entrar na comunidade Sup Alboredo, que é uma comunidade do grande mestre Sup, da mestre Fi de Júlio Alboredo, todo mundo conhece o trabalho deles. E nessa comunidade vocês vão ter acesso a lives, né? Vocês vão ter acesso a várias aulas gravadas, então tem aula lá de tudo quanto é tipo de abertura, ensinando você a jogar defesa siciliana, defesa francesa, Rui Lopes, que você acaba de aprender um pouco aqui no canal. Tem várias oportunidades legais, né? Recentemente eles fizeram uma simultânea com o mestre internacional Faustino Ouro, então se você quer ter enfim, a possibilidade de participar desse tipo de evento, eu recomendo demais que você entre. Para fazer isso, tem um grupo de WhatsApp que está no link do comentário fixado e tá também na descrição do vídeo. É só você clicar, você entra no grupo de WhatsApp, lá tem todas as informações. Essa é uma parceria que o canal tem aí que eu fico muito, muito feliz de divulgar. Se você quer ajudar o canal entrando na comunidade, também é uma maneira, você me ajuda, se ajuda. Dito isso, voltamos aí ao xadrez, beleza? Nessa posição, Capablanca joga o lance Bispo toma F7. Esse lance é lindo, maravilhoso. E ele demonstra por que a torre não podia sair da casa de E8. Por quê? Essa torre estava de olho na promoção do peão. Então, se torre toma bispo, o peão promove e o checkmate é inevitável. Né? Nessa posição, vamos dizer que você joga como rei na casa de H7, a gente tem torre por H6, cheque, certo? Se peão toma, a gente tem dama toma torre, checkmate. E se você tomar de rei, a gente tem dama em H8, seguido por dama em H5 aqui, ó, checkmate. Outra maneira da gente também chegar no checkmate é você não capturar. Bispo toma F7, se você não captura, você não tem muito futuro, né? Se você caminhar para a casa de H7, dama em F5 vai levar checkmate rapidamente. E se você caminhar para a casa de H8, você entra na cravada do bispo. Então, torre por H6 é checkmate. Por consequência, depois do bispo por F7, o Frank Marshall abandona a partida e nós temos uma vitória com 98% de precisão para o Capablanca, mostrando, né, o quão superior ele era aos seus contemporâneos. Né? O Capablanca ele era de de um nível acima da galera que jogava xadrez com ele, né? Um talento puro que a gente tem uma vez por geração. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. Se você aprendeu alguma coisa de novo, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. Um abraço e até a próxima!